Olá, bem-vindo à Nossa República. Eu sou Mauro Camargo e no programa desta semana você assiste a um encontro extraordinário entre duas linguagens do conhecimento, a música e a tecnologia. Nosso entrevistado é o maestro Fabrício Carvalho, não apenas maestro, condutor de orquestra, artífice de harmonia, mas também escritor, membro da Academia Mato Grossense de Letras, pensador que debruçou seus olhos sobre uma realidade que nos cerca todos os dias, invisível, mas determinante. Sua obra investiga uma questão urgente e incômoda: como as Big Techs moldam os sentidos do presente, como os algoritmos, inteligência artificial e empresas de tecnologia redesenham a forma como vemos o mundo, consumimos informação, nos relacionamos, em um tempo em que vivemos conectados, mas desorientados, em que nos sentimos que nossas escolhas talvez não sejam totalmente nossas, surge uma voz que mistura rigor intelectual com a sensibilidade de quem entende de sons, de ritmo, de harmonia ou da falta dela. Maestro Fabrício Carvalho, seja muito bem-vindo à Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Mauro. Prazer estar aqui. Nossa República é um programa que eu adoro. Falar de coisas boas, grandes novidades. Então, eu queria saber o seguinte, Fabrício, todo mundo conhece você como maestro, compositor, pesquisador, e agora você lança um livro, Escute se for capaz, o que as Big Tech silenciam enquanto você desliza a terra. É um livro sobre escuta na política, escuta e política, né? No tempo digital. Uma discussão super importante, super atual, e que eu tenho a sensação, não sei, eu não li o livro ainda, vou ler, vou devorar já já, mas a gente tem a sensação que as pessoas já sabem que estão sendo manipuladas, que as pessoas já tomaram um pouco de consciência de que as coisas não são bem assim. Está mudando isso? Primeiro me conta como é que você chegou nesse negócio de escrever que não é música, que não é sobre música, que não é sobre cultura, que uma outra coisa. Eu sempre escrevi, Mauro. Eu sou um fruto de uma família que consumia muita cultura de maneira assim normal, de corriqueira, né? Meu pai músico, engenheiro, mas tocava violão, minha mãe professora. Então a gente sempre teve o hábito de discutir coisas em casa. Eu sempre escrevi letras de música. Mas também sempre gostei de fazer reflexões um pouco mais velhas, reflexões da sociedade. Uma vivência longa na academia, né? E a academia faz parte da minha formação. Eu estou na Universidade Federal de Mato Grosso desde os 12 anos como bolsista da Orquestra Sinfônica, mas convivendo ali com o professor Fred Miller, com Eduardo Della Mônica, com Luzia Guimarães, com Paulo Speller, essa turma toda que pensava a academia desde ali da década de 90 para cá. E eu fruto ali na orquestra, depois fui fazer engenharia civil, mas sempre escrevendo, sempre discutindo. Como você é completamente interessante, porque de um lado, músico, enfim, com toda essa vocação, e engenharia. Isso é uma polêmica. Embora a música seja matemática. Totalmente também, cartesiano. Né? É matemática emocionada. Pois é, esse é o detalhe, né? Que o engenheiro é muito racional. Tem que ser, né? É extremamente racional. Tem que ser. Aquela coisa. E o músico não, o músico deixa fluir as emoções, trabalha muito com isso, né? Eu sempre soube que eu queria ser músico, desde molequinho. Só que meu pai achava que ser músico no Brasil não era uma boa coisa. E hoje eu sou pai, eu entendo perfeitamente, acho que ele tem total razão. Só talvez não vou usar os mesmos métodos que ele usou, porque ele falou, não, você não vai ser. Você vai fazer engenharia. E seu irmão mais velho vai fazer arquitetura. Nós vamos continuar tocando a empresinha aqui da família. E assim foi, só que não deu nada certo. No terceiro ano eu fui lá, recolhi meus documentos e fui embora fazer música. Eu tenho um filho músico que ingressou em agronomia na época que era o auge do agronegócio despontando, né? Aquela coisa, e ele entrou pensando, eu vou ganhar dinheiro com isso.
virou músico. É músico até hoje, nunca ganhou dinheiro, mas faz o que gosta. E ganhar dinheiro está muito atrelado a ser feliz também. Eu partilho dessa ideia. Eu acho que é difícil você ganhar dinheiro sendo infeliz. Acho bem complicado. Até pode dar certo, mas acho bem difícil. Eu preferi ser feliz e tentar ganhar um dinheirinho. Mas eu acho que o caminho é bem esse, né, Fabrício? E aí eu acabei fazendo engenharia até o terceiro ano, mas larguei mão e fui. Então a gente sempre fez muita cultura, eu sou fruto desse meio, né? Na minha casa e na universidade. E aí, sempre escrevi para sites, né, para jornais, né? O meu primeiro livro chama Outros Ensaios, exatamente essa relação. As pessoas conhecem o maestro Fabrício fazendo ensaios da orquestra, ensaios. Os meus ensaios literários, né? Recolhi tudo e lancei o primeiro livro. E aí, eu queria saber o seguinte, como é que nasce, então, o Escute Se For Capaz? Nasce de uma perspectiva minha um pouco mais madura, né? Eu estou fazendo doutorado em política social lá na UFMT. Uma outra área completamente diversa do mundo musical, mas que sempre me foi... Mas música exige sensibilidade, Sim. Precisa você entender o coração das pessoas, a alma das pessoas. Me parece que assim, eu não sou músico, tenho filho músico e percebo isso nele. Né? E essa coisa da visão de ser um cientista político, de ser alguém que trabalhe com sociologia, que entenda a sociedade, que busca entender o ser humano, muito afinidade, é muito forte isso, não é não? Eu acho que a música tem essa capacidade, porém ela não tem como objetivo final. Ela pode até ser. Aí você vê, por exemplo, a era dos festivais. As músicas tinham o objetivo de abrir político, mas isso não é regra. A música ela tem um caminho que te leva à sensibilidade, à tua emoção, mas a política social ela aprofunda fortemente a relação de classe. E aí que entra essa minha descoberta. Eu sempre fui um cara que quis trabalhar a sociedade. Fiz política partidária, fui pró-reitor de Cultura e Extensão da Universidade muitos anos, 3 mandatos, né? Sempre fiz a política universitária, que é uma política difícil, né? Do contraditório, do controverso, e sempre gostei muito. Sou forjado na contradição. Então, quando eu resolvo fazer o doutorado em política social e não em música, é porque eu estou querendo fazer um plot twist na minha vida, dar uma reinventada nesses caminhos. E a política social me mostrou uma disciplina sobre capitalismo de dados, aprofundando os estudos em Marx, né? Aprofundando um pouco mais os estudos filosóficos e comecei a descobrir o que as Big Techs fazem com as nossas informações. E aí comecei a estudar isso neste primeiro ano e meio de disciplinas do doutorado. Você não tem muito compromisso com escrever a tese ainda, né? É um processo de formação teórica, né? Você aprende a entender o que está por trás das informações. E como eu estava afastado da Sinfônica da UFMT, que fiquei 27 anos à frente da Sinfônica, né? Entendi que estava na hora de trocar também de desafio, entrei de cabeça nesse processo e percebi que, aí voltando à tua pergunta, as pessoas já sabem sim, ou pelo menos têm uma certa consciência de que está, mas até que ponto essa consciência ela tá dizendo aquilo que realmente é o que está acontecendo. Por isso que eu fui estudar como é que essa consciência das pessoas, quando ela clica lá, por exemplo, não sou um robô, aceitar todos os cookies, estou de acordo com tudo que você está dizendo, eu coloco o meu CPF, a partir deste momento, eu acho que as pessoas não têm muita consciência. Tem consciência de que eu preciso clicar. Né? Já entenderam que vai aparecer um anúncio que ela falou, que ela se deteve mais tempo. Ela sabe que vai acontecer, mas como é que isso acontece? O livro fala disso. É a engenharia por trás da informação que eu dou. Se eu clico, eu tô com, ou digo mesmo no microfone dos nossos aparelhos, smartphones, eu tô com vontade de conhecer Guiratinga. Daqui a 5 minutos só que aparece a Decolar te oferecendo passagens para Guiratinga. Estou usando os nossos queridos amigos de Guiratinga como um exemplo querido aqui, né? Então, é um pouco disso. As pessoas sabem que vai, você está correto, sabe que vai aparecer também. Mas como que isso aparece? E aí que eu faço esse estudo. E aí eu trago os elementos algorítmicos. As pessoas, né? Não é todo mundo. A maioria das pessoas que tem um certo letramento digital, não tem a menor noção do que estão fazendo, né? Elas estão vendo ali as coisas acontecerem, reputam até como uma espécie de milagre, mas não tem a consciência de que é
um grande negócio, né? É um negócio, é um mundo capitalista digital. É o que a Shoshana Zuboff, uma especialista americana, chama de capitalismo de vigilância. O capitalismo te força a fazer todo um meandro aritmético para que alguém continue a ganhando e não mais em cima da força de trabalho, da venda da força de trabalho. Porque hoje você não vende mais a força de trabalho, você dá. A partir do momento que você clica e aceita tudo, você começa a fornecer dados e esses dados viram mercadoria. E aí eu volto em Marx. E aí o dinheiro torna-se mais dinheiro e a mais-valia para o capitalismo. Então é um estudo teórico, sem ser chatonildo, Mauro, mas que está me dando muito prazer de escrever, porque eu também gosto de escrever de forma que as pessoas entendam. Eu não sou aquele mais tranquilo, mais coloquial, sem muitas citações, sem, né, ficar parafraseando os teóricos. Acho isso muito chato para as pessoas que eu acho que precisam entender, essas que são inclusive suscetíveis às bolhas, suscetíveis às fake news, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é super importante que a gente consiga... Bom, eu tenho tratado muito da coisa das Big Techs, tratado muito da inteligência artificial, tratado muito dessas questões tecnológicas que estão mudando o perfil da sociedade de uma maneira extremamente rápida, envolvendo as pessoas. Eu quero ver se você concorda. Para mim, eu tenho muito uma palavra que define muito essa coisa do marketing digital, que é manipulação. Né? Porque cria necessidades que você nem sabia que tinha. Você está navegando na sua rede social, você acha que você está falando só com aquelas pessoas que são seus amigos que estão ali, né? Que te seguem, que você segue, e você não percebe que você faz parte de uma grande engrenagem comercial. Né? Sem dúvida. Não é isso? É exatamente isso. Essa manipulação que você traz, e eu trago 2 conceitos no livro que eu fico muito honrado de falar aqui contigo, que justifica essa manipulação. O primeiro é o conceito de infodemia. Nós estamos vivendo num momento do planeta em que há um excesso de informação. Todo mundo fala sobre tudo, todo mundo diz sobre tudo, todo mundo entende sobre tudo. E aí o Demônico Demais traz assim, falou que a internet criou uma série de seres inteligentes que podem falar sobre tudo. Este é o poder da internet. Tudo bem. Agora, a partir do momento que essa infodemia se torna uma coisa sistemática na sociedade, você não tem mais controle sobre aquilo que é verdade ou aquilo que me interessa. O que passa a ser verdade é aquilo que me interessa e eu coaduno. E aí, essa manipulação é muito fácil, porque eu digo para você o que você quer ouvir, você fica comigo, invariavelmente. Se você não tem uma consciência digital, uma literacia digital, né, você não percebe isso, até porque isso te dá um prazer enorme, te traz uma dopamina cerebral maravilhosa. E aí eu fico dependente da internet, porque a internet me entende. Ela fala as coisas que eu quero ouvir, ela traz os produtos que eu quero consumir, ela descobre que eu quero ir para Poxoréu. Então ela me oferta passagens para Poxoréu. É aí que eu acho que é manipulação, que você está correto. Acontece e eu acho fico que é mais amplo, consciência. inclusive, eu não sei até onde, eu entendi, o seu raciocínio está perfeito, e eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho que a manipulação ela acaba sendo um pouco maior, porque ela manipula mentes no campo político, no campo social. Sim, né? Não é sim. só na coisa de vender o comércio, produto, não. do comércio. Né? É maior do que isso. Ela elege presidentes. A direita que hoje governa grande parte do mundo, que ela surge das Big Tech, ela surge da manipulação, não é isso? Da informação, criando bolhas. Né? Você falou da questão da credibilidade, que esse é o grande problema da internet. A internet só não é mais forte porque ela não tem tanta credibilidade assim. Ela tem as pessoas mais conscientes, elas têm essa visão de que restrições não aparecem aqui, não é verdade. A história da Terra é plana. Tem muita gente que jura até hoje que a Terra é plana, quando não é. Né? Estou dando exemplo das vacinas. Vacina vira jacaré.
né? Não teve isso. Mas a internet não deu voz, é que a gente agora está percebendo essas pessoas. Essas pessoas sempre tiveram conosco, não tiveram? Tem gente que achava que a gente não pisou na Lua. Não, continua achando. Só que a internet deu voz. Infodemicamente, a gente Uhum. percebe todo mundo agora. E essa voz, no trabalho que eu estou desenvolvendo, e trago um segundo conceito, que é o controle por dispersão. Interessa que isso seja assim. E eu trago alguns exemplos, trago alguns estudos, que quem domina esse interesse é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é quem pode comprar. Comprar de quem? Das Big Techs. Por isso que eu chego nas Big Techs, o que elas escondem? Porque elas escondem muitas coisas. E elas mostram tantas outras. E que vão além da coisa do comprar-vender, né? Eu trago comprar-vender porque eu mergulho um pouco no capitalismo. Né? Então eu não entrei, e assim, não é que eu não procurei entrar, a questão política. Eu abordo o Escute Se For Capaz, mais do campo mercadoria, mais-valia e força de trabalho. Né? Mas trago também que as Big Techs, a internet, a nova forma de se comunicar, elegeu gente importante desde Barack Obama. Primeiro mandato do Trump, acabou de eleger agora Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, com essa força toda, não aliado, mas uma contra a internet também, que eu acho que é a grande sacada que o Scoot pode trazer, que a partir do momento em que você entende o que está sendo, como é que você não está navegando, você está sendo navegado, e aí os últimos capítulos trazem um pouco como a gente resiste a isso. Escutar é resistir. Então escute, se você for capaz, uma nova forma de trabalhar o mundo digital também. Você falou desse conceito seu de infodemia. E também esse excesso de informação caminha muito junto com o excesso de desinformação. Sim. Né? Aí é outra vertente que me leva de novo à palavra manipulação. Porque a fake news, a informação falsa, a informação distorcida, que é fartamente encontrada na internet, em qualquer lugar da internet, você sempre vai ter essa coisa. Antigamente você queria saber a informação do mundo, você lia jornal. Né? Porque o jornal tinha credibilidade. Assistia o Jornal Nacional, os grandes telejornais, TV, era a maneira que você tinha de ficar bem informado, saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e com credibilidade. Você podia acreditar porque tinham normas, ainda que pudesse ter uma certa tendência daqui para lá, de lá para cá, mas a informação, por si só, era uma informação verdadeira. Né? Não se mostrou o homem chegando à Lua pela televisão, ao vivo e tal, de graça, aquilo ali não foi distorcido, quer dizer, aquilo foi uma imagem verdadeira, que na moderna era da internet já foi distorcida para que nunca aconteceu, como se fosse, né, algo mentiroso. Mas essa manipulação também me preocupa. Você está estudando essa área de políticas sociais, de ter esse interesse na questão do pensamento social. Me parece que a manipulação, nesse sentido, também é muito grave, não é? Gravíssima, Mauro, porque ela nos leva a pouca reflexão sobre o que é um estado social de equilíbrio. Né? A partir do momento em que eu digo que a Terra é plana, vamos usar o exemplo e aprofundar um pouco. A discussão que eu faço é a quem interessa que eu diga isso. Né? Para quem que eu estou querendo trazer essa reflexão? E a quem interessa que eu digo? Não é simplesmente uma vontade de colocar um texto novo para discussão. Não é isso. Né? Eu discuto isso e um pouco baseado nas discussões sobre o capitalismo financeiramente a que serve este pensamento. Então, assim, esse tipo de manipulação, ela é do ponto de vista político, né? Ela é do ponto de vista social e, principalmente, a reflexão do ponto de vista comercial financeiro. Né? Se eu sirvo a algum propósito e tenho condições de, financeiramente, bancar isso,
esse propósito é associado à minha marca e a minha marca vende. As Big Techs, elas têm um controle absolutamente total da informação no mundo hoje. São 5. Um conglomerado de empresas que estavam, por exemplo, ao lado do presidente Trump em sua posse. Então você percebe alguns movimentos políticos / comerciais muito claros. De lado a lado, né? De lado a Da lado. Big Tech, do político, do presidente. Um servindo ao outro. E principalmente o capital servindo o político e o político servindo ao capital. E a gente sabe que esse sistema não dá certo. O capitalismo, com as suas crises cíclicas, não dá certo para as pessoas que precisam do Estado. Para a grande maioria das pessoas que são a maioria da população. Estava vendo os dados sobre o Mato Grosso hoje. Mato Grosso é um estado que tem o maior número de bilionários no Brasil. Num estado absolutamente rico e pobre. Então, a que serve essa informação baseada na riqueza e no poder? É claro que nós vivemos um sistema capitalista. E aqui ninguém é contra as redes, o conforto. Não é essa a discussão, Laura. A discussão é, será que do jeito que está, e agora a internet, o mundo digital, trabalhando a favor desse aprofundamento de um capitalismo de vigilância, de uma plataformização do trabalho, de uma uberização do trabalho, onde você não tem mais proteção social, onde você não tem mais... onde ser seletista hoje virou brincadeira entre jovens. Você agora é seletista. Há um problema de entendimento do que é uma sociedade equilibrada, onde a maior empresa de acomodação do mundo não tem um apartamento, não tem um quarto, onde a maior empresa de transporte do mundo não tem um automóvel. Então é uma inversão rápida, imediata das coisas, que eu comecei a entender, e aos 50 anos falei, meu Deus do céu, o mundo está girando, não está girando, está capotando, vamos tentar entender isso. Eu sou pai, eu sou tio, né? Então, essa discussão, ela vem nesse sentido de revelar algumas coisas, e aí desta informação, quem está lendo, quem está curtindo, aproveita ou não, faz dela o que quiser. Eu me comunico, estou vendendo, escute se for capaz, pelas redes. Não, e não tem jeito. A ferramenta em si não é o problema, né? Nós estamos na internet. Nós estamos na internet. Eu gravo meus programas pela internet. Como é que nós vamos fazer? A tecnologia é maravilhosa nesse aspecto. Agora, se você parte do princípio que, bom, eu estou entendendo o que está acontecendo, estou colocando os meus dados, coloco o meu CPF, então eu estou dando ok para que isso vira mercadoria e os meus dados sejam uma moeda de troca para que alguém ganhe dinheiro em cima disso, e não mais eu. Quer dizer, então é um aprofundamento do capitalismo esquizofrênico, que antes você vendia sua força de trabalho. Hoje simula isso de uma forma violenta, né? Porque essa aí é a mais óbvia, me parece, Fabrício, assim, essa coisa da venda, do comércio, do mercantilismo em torno da internet, ela como ferramenta, né? O vendedor é um robô. O vendedor está treinado para responder questões, para identificar você. Você passou, olhou um anúncio, achou interessante, mas foi embora. Quando você menos espera, recebe uma mensagem daquele anunciante. Se você ficou 2 segundos a mais no anúncio, ele já detecta. Ele já detecta. E você tem um diálogo comercial, né, com essa empresa, que na verdade é um robô que está conversando com você. Esse é um aspecto mas eu penso até que dos males o menor, se você analisar só do ponto de vista do comércio, né? Porque é uma ferramenta que trabalhadores se beneficiam de alguma maneira, né? Porque quem produz determinados produtos, seja aqui, seja na China, ele está ganhando porque ele está trabalhando, está tendo espaço de trabalho, né? Ainda que seja explorado, etc, etc, etc. Né? O lojista que tem sua loja virtual, ele está comprando, está vendendo, está distribuindo, e tem toda uma cadeia de trabalho no entorno disso, com mudanças, né, importantes na relação de trabalho, né? Não é mais seletista, não é... Você usou o Uber aí, essa discussão agora no capitalismo de plataforma. No Supremo, né? E tem essa discussão da terceirização,
da uberização, né, do trabalho, e vai ter uma solução, vai ter um encaminhamento, né? Porque tem uma discussão que é importante, tem coisas que... Essas são discussões novas, né, Fabrício? Precisa ser CLT, mas se eu não quero, eu tenho o direito de não querer. Tem, claro. Né? Então, essa discussão é uma discussão, porque antes a CLT era imposta. Essa está aqui, se você não tiver empresa, vai ser multada, né? Enfim, vai ter que bancar lá um custo e tal. Hoje você tem a questão do o cara usa se quiser. Então, caminha para esse desenlace. Né? Essa subjetividade de aceitar a liberdade de escolha, que é constitucional, né? E, ao mesmo tempo, precisa buscar isso que você falou. Não dá para ser precarizado. O cara precisa ter, pelo menos, uma visão de previdência, de previdência e de saúde e de descanso remunerado. E aí? Né? Então, essa vai ter que ter uma compatibilização e não vai ser nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, com certeza. Essa discussão vai desembocar nisso do Supremo, na minha opinião. Né? Porque ela está muito forte. Mas falando nessas coisas, a tecnologia vem mudando completamente as relações de trabalho. Né? Profissões estão sendo extintas, estão desaparecendo, outras novas, novíssimas, estão surgindo praticamente todo dia. Tem uma profissão nova ligada à questão, né, de desenvolvimento tecnológico em todas as áreas. Sim. De transporte, de informação, etc. E aí, como é que fica a população, o cara que vive de salário mínimo tem um celular, mas ele vive de salário mínimo, ou de 2, 3 salários mínimos, está dentro da faixa dos 5 mil, que não é tanto dinheiro assim, né? E aí, volto eu de novo na manipulação, que é o que me angustia mais. Como é que você, como acadêmico, está estudando isso, está com essa preocupação, né, de desvendar a internet? E aí? O livro, Mauro, seu questionamento é muito bacana. Ele tem um olhar para essas pessoas, sem querer resolver o problema de ninguém, não, jamais, longe de mim, nem tenho competência para isso. Mas ele tem um olhar da política social, ele tem um olhar para a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora, sempre, e em qualquer tempo da história, ela é vilipendiada em função desses movimentos que o capitalismo faz. Esse movimento da digitalização, de uma certa independência, de dizer o seguinte, agora, a partir de agora você é um empreendedor. Isso é toda uma associação de causas que agora tem muito mais voz na internet. Então é para essas pessoas que a gente busca essa reflexão. É claro, eu venho de uma universidade pública, de um curso que discute, né, classe social, não poderia ser de outra maneira, né? Então, a partir do momento em que você acha que a uberização, que o capitalismo de plataforma é a solução, esteja pronto para receber todas as nuances que isso vai acontecer. Como, por exemplo, previdência social. O que tem de segurança social um trabalhador de plataforma? Absolutamente nada. Ah, mas eu quero assim. Mas você entende que isso reverte... Ele quer assim, mas não tem noção do que vai acontecer com ele com 60 anos. Exatamente. Essa é um pouco da questão que a gente, por conta da natureza do curso da universidade da qual eu estou inserido, no meio do Brasil, um Brasil do agro, que não emprega, que não garante direitos sociais, né, que tem o maior número de feminicídios do Brasil, porque isso tudo está na internet. Você pode estar falando, mas é muita coisa. Tudo isso é fruto desse movimento digital que a gente está vivendo. E às vezes, principalmente as classes menos economicamente estáveis, estão suscetíveis. E é para essas pessoas que eu acho que a gente precisa tentar conversar um pouco sobre o que está acontecendo enquanto você desliza a sua telinha, né, cheio de dopamina e endorfina, achando que você está vivendo num mundo em que a internet supre as suas necessidades. Te dá emprego, te traz felicidade, apresenta aquilo que você quer comprar e te manipula, voltando no teu texto, que é fundamental. No final das contas, é uma grande manipulação social. Você falou num assunto que me parece muito importante quando você fala de feminicídio.
o aumento crescente, né, cada vez mais recorrente, apesar de legislação mais gravosa, legislação mais dura, como costumam dizer os políticos, o que o país precisa, parece até, eu acho importante a legislação que a senadora Margarete conseguiu fazer, aprovar, porque estabeleceu um alerta, criou uma figura autônoma de crime que não existia, né? E que impõe, de fato, penas duplas. Mas isso, efetivamente, não acabou resolve, e nem vai nem vai acabar. acabar. Né? E de que medida... E parece que essa coisa da internet, ela acaba abrindo as portas para o comportamento dos mais reprováveis possíveis. Seja no que diz respeito a racismo, a homofobia, a misoginia, né? E essa coisa da violência contra a mulher, muito forte. Parece que a internet, de alguma maneira, estimula isso. Lá no comecinho da nossa entrevista, você falava um pouco dessa coisa de as pessoas começam... De onde vem isso, né? Quer dizer, as pessoas já eram assim, ou a internet deu voz e está mostrando isso. Você chegou a alguma conclusão? Sim, Mauro. E aí, vou chamar a atenção dos amigos do Nossa República, você usa a expressão a internet. Não é a internet. Talvez seja É alguém que está... Não é a ferrovia que mata as pessoas, é o trem descarrilhado. Não é a estrada que mata as pessoas. É o cara que bebeu e foi para a estrada. Então, e às vezes a gente é induzido a dizer, alguém na internet conduz esse processo de desinformação. Eu acho que é isso que é importante. E quem são? Quem tem o direito de trabalhar a informação na internet. E que eu chamo das Big Techs, eu identifico como as Big Techs, porque faz parte do meu caminho laboral. Então, a internet não é o problema, a internet é a solução. Nos últimos capítulos eu discuto, mas tá, casa arrebenta, e agora? Eu sou daqueles que gostam de... eu não fico amaldiçoando a escuridão, eu tento acender velas. No final eu trago um pouco, e aí trago um pouco da minha experiência como artista, para escutar, para revelar um pouco uma nova escuta, uma escuta de resistência, uma escuta sensível, para parar um pouco com internet e com telas, e tentar ler mais, ouvir mais, e fazer essa reflexão. Então eu acho que o caminho que essas pessoas tomaram de usar a internet para deflagrar esse tipo de informação absolutamente que traz um repúdio para a sociedade, como feminicídio, tráfico de crianças e uma série de coisas que a internet deu voz, a internet é só o caminho, é só a estrada. Alguém está dirigindo isso. Eu acho que no final das contas a educação pela internet é um caminho que a gente pode trilhar para tentar combater essa desinformação / manipulação que você traz. Tenho a impressão que é por aí. As Big Techs se utilizam da internet para poder, né, se financiar e financiar um grande negócio, mas que vai além do negócio. Né? Tem uma questão ideológica, tem uma questão de interesses que a gente fica até de, mas como é que pode isso, né? E você falou de uma coisa que eu acho que é fundamental a gente entender. A internet é capaz, aí estou eu usando a internet de novo, né? Mas as Big Techs estão capazes de usar, porque a internet é maravilhosa. Maravilhosa, né? É o caminho. Porque assim, tem um lado muito bom, que abriu as portas da comunicação para todo mundo, cada pessoa vira um jornalista, entre aspas, né? Mas a informação ela é acessível, cada um pode contar o que está acontecendo no seu bairro, pode propagar isso na internet, né? Na sua casa, enfim. Tem uma série de situações positivas, né? Mas tem, junto disso, a manipulação, o uso indevido, seja por partidos políticos, seja por facções criminosas, seja por... Enfim, existe um grande volume de informação sendo tratada. E há uma resistência enorme das Big Techs. Essas 5 que comandam
as redes no mundo inteiro, de sofrer qualquer tipo de regulamentação. Perfeito. Como é que você vê isso? Precisa regular? O artigo 19 do STF está correto? Ou a gente pode avançar um pouco mais, ser um pouquinho mais duro? Nós vivemos, Mauro, esses últimos meses lá no STF, Supremo Tribunal Federal, essa discussão. Por quê? Primeiro que o erro de fato aí, né? O legislativo responsável por isso se omite. Até porque a gente tem um Congresso absolutamente conservador, hoje, eleito por esse movimento de bolhas da internet, muito mais à direita, e aqui não é a crítica, é a constatação, né? E que vende a ideia de uma liberdade de expressão a qualquer tempo. Isso é um equívoco, porque na liberdade de expressão você comete crime em nome da liberdade de expressão. Então o crime no mundo real é crime, na internet não é crime? Então essa é uma discussão importante. Quando o Congresso Nacional não ataca isso, isso vai para o Supremo. Por quê? Crimes estão acontecendo. E o Supremo diz o seguinte, o livro termina exatamente no julgamento do Marco Civil, do artigo 19 da internet, que diz o seguinte, a partir de agora, crimes que estão no Código Civil, se estiverem na internet, as Big Techs que têm o poder de colocar ou não a informação são obrigadas a retirar, independente de judicialização. Porque antes era isso, não, eu tenho que esperar a justiça dizer para eu tirar. E mesmo assim, às vezes não tirava. E aí a briga da Meta, do X, com o ministro Alexandre de Moraes fica personalizado porque o ministro diz o que está na lei. E a Meta, que não tem sede no Brasil, não tem representante no Brasil, pelo menos até então não tinha, não é obrigada a cumprir? Que doideira é essa? Que terra sem lei é essa? Então aqui, eu sou artista, Mauro, você me conhece, eu sou maestro, jamais eu vou querer que a minha obra seja censurada. Jamais. Quando a gente fala de regulação, não é censura. Eu sou estabelecer limite para as coisas, né? É o que está à luz da lei. A minha obra musical não faz mal para ninguém, a não ser que eu faça alusão a crime, né? Que eu faça alusão a... Aí a minha obra vira crime. E a mesma coisa tem que ser na internet. Se eu dizer se eu disser, por exemplo, que sair matando é importante, eu vou ser processado pelo Estado. E por que na internet não tem tanto? Eu acho que houve um avanço, né, no processo de regulação da internet. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal fez um trabalho muito importante à luz da ausência do legislativo. Infelizmente, a gente está vivendo... Não é militância, né? Não é militância, papel constitucional. É papel constitucional, é de proteção da Constituição, né? Mas eu acho que isso é mutável também, a partir do momento, como é a tecnologia, né? Por exemplo, as novas inteligências artificiais. Hoje, mais de 50% do conteúdo que está na via da internet, Mauro, ele é de inteligência artificial. Aonde nós vamos parar? 2026 a gente tem uma eleição para presidente. O Tribunal Superior Eleitoral começa a articular cartilhas sobre o uso da inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial sendo utilizada a favor da sociedade. E o que a gente está vivendo um pouco disso hoje é a favor de alguém que tem dinheiro para comprar. E aí a população mais pobre, voltando na política social, sempre vai ficar à deriva desse processo todo. E é esse o mundo que a gente quer? Onde quem tem dinheiro tem condição de comprar agora a verdade dos fatos? Então, essa discussão ela é muito ampla, ela não se encerra num capitalismo raso, porque ela é manipulável. E essa discussão que eu tenho tentado fazer, e no final do livro eu trago algumas experiências, por exemplo, e agora, como é que a gente faz isso? Será que o poder da música tem alguma relevância? Será que o poder da literatura tem alguma coisa a contribuir com esse procedimento de telas agora? E aí eu não sou contra o e-book, eu não sou contra... Não é nada disso, que ninguém é nada. É apenas a chance de você perceber o que está acontecendo enquanto você está ali enchendo o cérebro de dopamina e consumindo, se você não pode fazer algumas alternativas. Por isso que eu acho que a educação, voltando no início da tua pergunta no bloco passado, é o caminho para que a gente possa se descobrir cada vez mais e se revelar
uma sociedade um pouco mais equilibrada. É difícil a gente equacionar, buscar esse socialismo ideal. Eu sei que é muito difícil, né? Eu gosto muito de um teórico chamado Mark Fisher, que ele diz o seguinte: é mais fácil acabar o mundo do que acabar o capitalismo. Tem um livro dele que fala isso. Eu concordo, mas eu acho que é possível a gente buscar um mundo um pouco mais equalizado, onde a gente possa ter menos diferenças abissais e um pouco mais de equilíbrio. Quando você fala de educação, se você é membro da academia, quer dizer, pessoa com uma trajetória voltada à educação o tempo todo, a gente sabe que a educação também tem esse fator preponderante, mas que ela pode ser boa no sentido de ajudar as pessoas a separar o joio do trigo, como ela pode ser ruim, vender uma ideia. Eu vou dar um exemplo meio extremado, mas é um exemplo importante. Essa semana ainda vi um post na internet de alunos de uma escola, não aqui, no Paraná, de uma escola dessa direção, comando militar, né? Cívico-militar. Né? E aí os alunos marchando, cantando um hino do BOP, aqueles hinos internos, né? Chamando para matar bandido, chamando para... que criança de 13 anos, 12 anos, 14 anos, numa coisa assustadora, né? Defendendo a ideia de bandido bom é bandido morto, enfim, dentro da escola, na quadra da escola, né? Isso supervisionado. Essa educação é uma educação que não pode dar certo, do ponto de vista de criar cidadãos intolerantes. Né? Essa educação, quer dizer, quando você fala que a internet precisa, a gente precisa educar para a internet, precisa. Mas quando a gente está vendo o mundo sendo direcionado, inclusive dentro da escola, para um caminho que não ensina solidariedade, que não ensina amor ao próximo, que não ensina caridade, que não ensina respeito às diferenças, e, ao contrário, estimula o ódio, estimula a violência, né? Que a gente vê que muitos dos crimes de feminicídio, elas começam no menino lá cedo, com a desvalorização da mulher, etc. Assim como a internet faz com a história de que, não, liberdade de expressão está acima de tudo. Que não é verdade. Não é verdade. Né? Até como é que a gente ajuda a educação a ajudar as nossas crianças numa circunstância dessa, em que a gente, por conta, porque é uma roda viva, né? Você tem a internet estimulando certos conceitos, disseminando conceitos, disseminando a homofobia, o racismo, a intolerância, a violência de gênero. Você está vendo a internet fazer isso todos os dias. As crianças têm acesso a isso. E a escola chega a traduzir isso em plena escola, como é o caso desse vídeo. E aí, vamos me preparar. Mauro, eu sou, e aqui é uma posição bastante pessoal, eu sou adepto da educação libertadora. Eu acho que a educação cívico-militar, se fosse a solução de todos os nossos problemas, as escolas dos ricos seria cívico-militar. De quem são as escolas cívicas? Para quem estão sendo criadas as escolas cívico-militar? Para a população. Para o filho do trabalhador. Por quê? Para poder ter manobra, para poder ter controle. Então é isso. Os amigos que estão nos ouvindo, é isso. Quer dizer, a pedagogia Waldorf, a pedagogia de Paulo Freire, a pedagogia de Piaget, isso é onde a sensibilidade é aflorada, onde o entendimento é aflorado, onde a percepção de um mundo tecnológico, inclusive, é estimulado, é para o filho do rico. Para o filho do pobre é disciplina, sim senhor, bandido bom, bandido morto. Então, a partir dessa lógica, não tem nem o que conversar. A educação, ela precisa ser libertadora. Quando eu trago essa discussão, ela tem, assim, 0,1% dessa ideia de
fazer com que as pessoas que estão trabalhando pela internet, que acham que a internet é a solução de todos os problemas, que acham que o capitalismo de plataforma pode resolver os seus problemas, que ela é estimulada a consumir os coaches da internet que ensinam você a ser feliz e os caras não têm nenhuma produção intelectual ou de vida e te vendem uma sensação pelo caminho digital de que você é capaz, sem equidade social, que você é igual o filho do rico. Então são conceitos que a gente traz de novo lá do arcabouço da educação freiriana e aplica no mundo digital. É sempre a mesma coisa. Quem tem mais quer ter mais, e quem tem menos não tem o direito de ter menos. Por isso que a política social ela é bonita, porque ela começa a enxergar a ilha de fora da ilha, mesmo sob as matrizes do mundo digital, as relações de classe são as mesmas. Enquanto a gente estiver disputando o capital, o pobre vai ser sempre o pobre e o rico vai querer sempre mais possibilidades de ser rico. Eu não estou nenhum problema contra você ter dinheiro, não é isso a discussão. Eu só acho que a gente poderia equilibrar um pouco mais e a internet tem desequilibrado, porque ela está na mão do rico. Se a educação de qualidade estiver na mão do rico, a internet e o poder de comunicação estiver na mão dos ricos e a informação final estiver na mão dos ricos, o mundo vai continuar do jeito que está. Ou piorar, né? Nós produzimos 9 vezes mais, Mauro, da capacidade de alimentação de toda a população mundial. 9 vezes mais produzimos comida. E você tem bilhões de pessoas passando fome. Você tem alguma coisa errada. Não é a internet. Você citou o maior número de bilionários aí per capita, em Mato Grosso, né? E nós temos também uma população extremamente pobre, muita gente passando fome, uma desigualdade absurda, né? Enfim, vencer isso, superar isso, acho que é um grande desafio, né? Mas está ficando mais difícil, eu acho. Quando a gente fala em luta de classe, antigamente a gente falava luta de classe, a gente fazia o discurso. E o termo luta é chato, luta, né? Tentava explicar as pessoas, convencer as pessoas, gente, isso aqui está errado, não pode ser assim. Só que hoje, e aí lá vou eu usar a internet de novo, mas é porque é impossível dissociar claro, né, a ferramenta das Big Techs. Mas essa manipulação é tão violenta que amplia enormemente essas diferenças e as pessoas começam a achar que está tudo certo. Né? A normalizar, né? A normalizar as igrejas sendo manipuladas, a fé alheia sendo manipulada de uma forma estarrecedora, enfim. Mas olha, foi um papo maravilhoso, eu te agradeço muito pela sua paciência comigo, de estar aqui batendo esse papo. Aprendo muito. Eu vou ler, vou devorar o livro. Por favor. Porque me interessa muito esse assunto. A gente falou aqui de coisas super importantes com relação ao trabalho e às pessoas, como é que elas estão, o que está acontecendo com as pessoas no mundo. Né? E esse é um momento de muito diálogo mesmo. Eu acho que é um momento que todo mundo precisa conversar. Vamos conversar sobre isso, vamos escutar o que está acontecendo, porque realmente é um momento decisivo, eu acho, para a humanidade em qualquer lugar do planeta. Né? Não é só no Brasil, em todo o campo. Nós estamos vivenciando uma situação oposta do que a gente vinha tentando construir. Né? Até bem pouco tempo atrás, 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, a gente vinha num rumo lutando contra a fome, lutando contra a desigualdade, pela fraternidade, pela liberdade, pelo respeito. E, de repente, isso virou crime. Defender meio ambiente, por exemplo. Virou crime. Consumir cultura. Interesse não sei da onde, interesse é nosso mesmo. Não é isso? Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Obrigado. O livro tem essa ideia de pensar um mundo melhor. E é a minha contribuição para uma sociedade mais equilibrada, onde a gente possa, no mínimo, se respeitar. Já podemos esperar por outro, logo? Nessa linha, eu agora vou me dedicar à tese do doutorado, mas eu vou lançar... Essa tese vira livro. Vira livro. Mas tem um outro que em março eu venho falar contigo, que é sobre música. A música e as suas circunstâncias. Por que você se arrepia quando você ouve uma música? Por que você lembra de um amor perdido? Por que às vezes tem vontade de comprar coisas quando você ouve uma coisa?
que você ouviu lá na sua Som, infância. tal. Tem aí um Memória estudo bacana. afetiva. Bacana, bacana. Eu trago Vou aqui. aguardar. Nós vamos ficando por aqui. Tem a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa com o maestro Fabrício Carvalho. Um grande abraço.